Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purna Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharyavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yogacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todo o Sri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro As Verdades Secretas do Bhagavatam, The Secret Truths of Bhagavatam, escrito pelo meu Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Sempre é bom lembrar que essa leitura ela está sendo feita através de uma tradução simultânea, então a fluência do texto não é das melhores, eu peço perdão por isso, mas com certeza o conteúdo será de grande valia e enriquecerá a sua vida espiritual, a sua compreensão acerca do Srimad Bhagavatam e de várias conclusões filosóficas apresentadas por Srila Gurudeva que são joias raras. Então, até que esse livro venha em português um dia, quem sabe, isso ainda vai levar muito tempo. Então a gente vai, como a gente pode, fazendo aqui a nossa tradução simultânea. Bom, na última aula então eu estava lendo, explicando um pouco da história do Bhagavatam, um pouco da história de Parikshit Maharaj, o imperador do mundo, que cometeu aquela ofensa, entre aspas, ao Rishi, né, que estava meditando e não quis dar água para ele, mas o seu filho, Shringirishi, ele se sentiu ofendido, então ele amaldiçoou o rei, que deveria morrer em 7 dias pela picada de uma serpente alada. E assim, Parikshit Maharaj foi até as margens do rio Ganges, lá se sentou e decidiu jejuar e esperar pela sua morte, meditando em Krishna. Naquele momento, como por um arranjo divino, aparecem centenas de milhares de munis, homens que são conhecedores da verdade, e
logo em seguida, aparece Shukadeva Goswami, que foi imediatamente reconhecido pelos Munis como sendo uma grande alma, Mahatma, uma alma perfeita. Imediatamente todos ofereceram respeitos a ele, reverências. E então, Parikshit Maharaj, ele percebeu que ele poderia receber algumas instruções valiosas de Shukadeva Goswami, né? E Shukadeva Goswami ele vem e se senta diante do rei. E a sua presença, a sua efulgência transcendental, ela colocou todos em paz. Fez com que todos se sentissem em paz. Então, naquele momento, Parikshit Maharaj, ele pergunta para Shukadeva Goswami. Aí cita aqui um verso do Bhagavatam 1.19.37 e 38. Parikshit Maharaj disse: você é o mestre espiritual de todos os grandes santos e devotos. Estou, portanto, lhe implorando que me mostre o caminho da perfeição. E, especialmente, para aquele que está próximo da morte, próximo de morrer. Por favor, me deixe saber o que um homem deve ouvir, cantar, lembrar e adorar, e também aquilo que nós devemos fazer, aquilo que ele deve fazer. Por favor, me explique tudo isso. Então, Shukadeva Goswami, ele primeiro reconheceu as glórias do imperador e de suas perguntas, porque elas são benéficas para todos. E a resposta, ela também foi aprovada por todos aqueles que estavam situados na transcendência. Então ele começa assim a recitar o Srimad Bhagavatam, que é famoso como sendo o quê? O Purana Imaculado, visto que o seu único objetivo é nutrir a alma. Por natureza, a alma, ela não tem qualquer interesse neste mundo material. A única função da alma, o interesse da alma, é o quê? Se conectar com o serviço à superalma, a Deus, que é o todo atrativo. Os Vedas explicam que o nome Krishna significa o todo atrativo. Um traço dos ensinamentos que alimentam interesses egoístas e assim perpetuam a existência de uma pessoa neste mundo material através do ciclo de nascimentos e mortes, não estão presentes neste Srimad Bhagavatam. Mas simplesmente por ouvi-lo com muita fé, você pode obter a vida eterna. Após 7 dias, então, a serpente alada se manifestou e picou Parikshit Maharaj. No entanto, porque ele havia já ouvido todo o Srimad Bhagavatam de um santo puro, Parikshit Maharaj, ele estava totalmente absorto em consciência espiritual e ele assim partiu deste mundo. Dentre aqueles que estavam ali reunidos ouvindo a narração de Shukadeva Goswami, estava Sutta Goswami, um proeminente Muni dentre aqueles que estavam ali ouvindo. Mais tarde, na floresta sagrada de Naimisharanya, poderosos sábios se reuniram para fazer um sacrifício que duraria 1000 anos. Naquele momento, Sutta Goswami ele narrou o Srimad Bhagavatam
que é a melhor das escrituras para aqueles sábios ali presentes. E esse evento ele também foi incluído dentro da literatura do Bhagavatam. Tá? O Bhagavatam ele tem esse mistério, né? Ele foi dito por Shukadeva Goswami. Tá? Mais tarde ele foi repetido por Sutta Goswami aos sábios de Naimisharanya, liderados por Shaunaka Rishi, que fato este que também está sendo narrado dentro dos 18.000 versos do Srimad Bhagavatam. Então vejam que é quase que um looping, né, temporal, ou seja, o livro ele narra fatos que ocorreram após a sua própria narrativa. Ou seja, os versos que Shukadeva Goswami falou, não são os mesmos versos que depois foram escritos por Vyasadeva. Porque o que Shukadeva Goswami falou para Parikshita Maharaj não inclui o que Sutta Goswami falou depois dele, depois de ter ouvido dele, né? Isso é óbvio. Então o Bhagavatam que Shukadeva Goswami diz, o Bhagavatam que depois foi escrito, que engloba os dois diálogos, né, os dois discursos, diálogo não, mas os dois discursos, não deixa de ser um diálogo, né, porque Parikshita Maharaj está falando com Shukadeva, ele faz algumas perguntas, e Shaunaka também faz algumas perguntas para Sutta Goswami. Então esses dois diálogos, eles na verdade eles são distintos, né, eles são em momentos diferentes. Mas no final das contas, os 18.000 versos do Bhagavatam compreendem todos esses diálogos. É algo que é muito misterioso para a gente entender, de fato. Não sei se ficou claro para vocês, mas quem já leu o Bhagavatam, já estudou, sabe do que eu estou falando. Bom, então Srila Sutta Goswami, ele disse, ó sábio, homem, desfrute do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore do desejo da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto se tornou ainda mais saboroso. Embora este néctar, este suco nectário, já fosse, né, muito saboroso para todos, incluindo as almas liberadas. Esse é um verso do Bhagavatam, é o terceiro verso do Bhagavatam, 1.1.3. Tá? Então vejam que faz parte do Bhagavatam um diálogo que ocorreu após Shukadeva Goswami ter falado o Bhagavatam. Então a gente pode entender que havia uma diferença do Bhagavatam falado por Shukadeva e do Bhagavatam que depois foi escrito. Então qual que é a essência do Bhagavatam? Né? Que versos que Shukadeva Goswami falou que poderia ser chamado só de Bhagavatam, né? Excluindo o que Sutta Goswami falou. Enfim, isso não fica claro em momento nenhum. A gente apenas reconhece que há esse looping temporal, né? Cronológico. Bom, então agora vamos falar, a gente terminou agora o prefácio e entramos agora no capítulo 1, onde Srila Gurudeva vai começar a explicar como foi essa conversa dos sábios com o Sutta Goswami, que é como começa o Srimad Bhagavatam. Logo no começo do Srimad Bhagavatam, ele é um apanhado de perguntas e respostas entre os sábios de Naimisharanya e Sutta Goswami. Tá? Então Gurudeva diz assim, agora eu quero começar a minha aula. Começarei explicando o primeiro verso do Bhagavatam e gradualmente eu chegarei até os passatempos doces de Krishna. O Srimad Bhagavatam declara que no comecinho de Kali Yuga, várias centenas de milhares de Maharishis e devotos se reuniram num local muito piedoso chamado Naimisharanya, que é uma floresta na Índia. Essa floresta ela é considerada o centro do mundo, na verdade o centro do universo. Tá? É como se
o Senhor Brahma, quando ele fosse, antes dele criar o mundo material, é como se ele tivesse colocado a ponta seca do compasso e girado, né, para fazer o círculo, tá? Desse sistema universal onde nós estamos e também da própria Terra em si. Tá? Então o centro ali, o marco zero do mundo é Naimisharanya. Tá? E é por isso que é dali que emana o Bhagavatam, da forma como nós o conhecemos hoje. Eles estavam pensando em como salvar o mundo dos efeitos de Kali Yuga. Então esses sábios estavam reunidos ali na Naimisharanya, pensando, aflitos, porque eles já tinham tido conhecimento de que, tido a informação de que Kali Yuga havia começado, e eles sabiam dos presságios, os maus presságios de Kali Yuga, de todos os efeitos negativos de Kali Yuga, e eles começaram a fazer um sacrifício de fogo que duraria 1000 anos para atenuar esses efeitos negativos de Kali Yuga. E aí eles começam a perguntar para Sutta Goswami qual seria a melhor maneira deles ajudarem as pessoas a viverem melhor em Kali Yuga. Enfim, os santos estão sempre pensando no bem-estar coletivo, né? E são capazes de sacrificar a própria vida em benefício de pessoas que nem mesmo sabem da existência deles, né? Kali Yuga é uma era em que as pessoas sempre estão discutindo entre si por absolutamente nada. Marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, irmão e irmã, vizinhos. Embora não exista uma causa, ainda assim eles discutem. Kali Yuga cria tamanho desentendimento que uma discussão ela está fadada a acontecer, mesmo quando não se quer discutir. Tá? Ou muitas vezes dentro da nossa própria mente essa discussão já acontece. Quantas vezes você não se pega imaginando uma discussão com alguém, né, num futuro desentendimento, e você já começa a se preparar para aquele desentendimento, e aquilo de repente nunca acontece e você gastou energia, ficou tenso, né, porque essa energia de Kali Yuga ela é assim. Você precisa vigiar os seus pensamentos o tempo todo e não deixar que isso te controle. Tá? Você tem que ser mais forte do que isso. Não pode deixar essa energia te controlar. Então, automaticamente você, Hare Krishna, começa a cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí a sua mente purifica e se acalma e você para de pensar nessas discussões, nesses desentendimentos, nessas verdadeiras guerras verbais que acontecem hoje por motivo nenhum. A maioria das vezes tem motivo, mas são motivos muitas vezes fúteis, né? São motivos muitas vezes criados e às vezes é por motivo nenhum também, é só porque as pessoas gostam de discutir mesmo. Né? Tá no sangue dos moradores, né, da era de Kali. Eles gostam de discutir. Né? Então você vê, hoje na internet, o que mais tem? Discussão. Né? E quando não tem razão, alguém cria algum fato só para poder ter uma discussão. É impressionante, você vê isso o tempo todo. Qualquer postagem, qualquer notícia, por mais isenta ou neutra que possa ser, vem alguém e coloca um mais ali, um mas. Né? Coloca um mas, um porém, um todavia, um entretanto, e aí já desanda a argumentar e aí pronto, é só o start. Né? É uma fagulha para virar um incêndio florestal ali, digital. E as pessoas vão, e elas se alimentam disso. Elas se alimentam disso, elas vivem disso. Mas você não pode deixar essa energia tomar conta de você. Senão você vai ser controlada pela energia do mal, pela energia de Kali. Essa energia é uma energia negativa. Tá? Você precisa o quê? Estar firme
na sua meta espiritual, no seu padrão de vida espiritual. Você precisa cantar muito Mahamantra, você precisa literalmente se alienar deste mundo material. Rupa Goswami, ele nos instrui da seguinte maneira. Ele diz que nós devemos, dentre outras coisas, evitar, como se diz, tentar defender opiniões inúteis. O tempo inteiro as pessoas estão querendo dar a opinião delas. E devido ao politicamente correto, né, que foi criado em função disso, hoje todo mundo não só tem o direito, como tem a obrigação de dar uma opinião. Se você não dá uma opinião, você já é considerado uma pessoa, né, como se diz, passiva, alienada, mesmo que a sua opinião seja uma idiotice completa. Então, o que as pessoas estão mais ocupadas hoje? Em querer dar opinião. Não tem conhecimento de causa, não tem experiência, não tem, estudo suficiente, não tem, realização, né, suficiente. Ficam dando palpite. Por quê? Porque hoje em dia você tem que dar um palpite. Imagina uma pessoa sem opinião própria. Só que essa coisa de opinião própria, isso não existe. O que existe é o certo e o errado. Então, ou você aprende o que é certo e faz o certo, ou você vai ficar naquela ilusão de que o mundo é uma grande subjetividade, o mundo é como eu vejo, né? A minha opinião sobre os fatos é o que vale, não o fato em si. O fato em si não existe. É praticamente uma anulação da realidade. E as pessoas vivem o quê? Dentro de uma construção mental virtual, onde elas mais ou menos idealizam o mundo delas. Elas começam a dar opinião e acham que o mundo é isso, que a vida se resume a tudo isso. Não se deixe levar por por esse estilo de vida. Né? Não se deixe. Aprenda a verdade, a opinião eterna sobre as coisas, né? A verdade eterna. Qual é a opinião dos sábios? A opinião dos mestres. Essa opinião eu quero ouvir. E a opinião deles também não é deles, mas é uma conclusão das Escrituras. É uma relação direta com a verdade absoluta, que é simplesmente expressa em palavras, mas não é nem a opinião deles. Um sábio não tem opinião. Um sábio, ele age e fala de acordo com o que as Escrituras orientam. Então, você não precisa ter opinião própria. Você precisa saber o que é o certo e o que é o errado. Isso é muito importante. Sem isso, não dá nem para começar a vida espiritual. Você vai de cara negar todas as Escrituras reveladas, você vai duvidar de absolutamente tudo, você vai dizer que você é o mestre de si mesmo. Aí começa dentro dessa arrogância que, com certeza, não terá um fim positivo. Bom, continuando aqui a leitura. Neste momento, Ugrashrava Sutta, o filho de Romaharshana e um discípulo de Srila Shukadeva Goswami, foi inspirado por Baladeva Prabhu para vir até Naimisharanya. Todos os devotos autorrealizados presentes, como Shaunaka Rishi e outros, demonstraram respeito e perguntaram-lhe o seguinte. Eles disseram: respeitado Sutta Goswami, você é completamente livre de todos os vícios. Você é muito bem versado em todas as escrituras famosas, né, sobre vida religiosa. E nos Puranas e em outras histórias, né, como os Itihasas, que você já atravessou, ou seja, que você já conhece muito bem, e sendo aqui o mais velho de todos os Vedantistas, e o mais sábio, né, o mais sábio daqueles que seguem Vyasadeva,
que é uma encarnação de Deus, né, você, assim como os outros sábios aqui presentes, que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico, e porque porque todos vocês são submissos, seus mestres espirituais lhes concederam todos os favores e também bênçãos. Portanto, você pode nos dizer o que você aprendeu cientificamente desses mestres. Por favor, portanto, sendo então abençoado por todos os seus mestres, nos explique então, de uma maneira fácil, né, de fácil compreensão, o que você definiu como sendo o bem absoluto e supremo para todas as pessoas em geral. Ó grande sábio, nesta era de ferro chamada Kali, os homens têm vida curta. Eles são agressivos, eles são preguiçosos, eles estão desencaminhados, eles não têm boa fortuna, no sentido de sorte, não têm sorte. E, além de tudo, estão sempre agitados, com a mente muito agitada. Existem muitas variedades de escrituras védicas. Em todas elas, existem muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos apenas depois de muitos anos de estudo em diferentes seções da literatura. Portanto, ó sábio, por favor, selecione a essência de todas essas escrituras e nos explique para o bem de todas as entidades vivas, através dessas instruções, né, para que seus corações fiquem completamente satisfeitos. Tá? Então, esses são os versos de 6 ao 11 do começo do Srimad Bhagavatam. Tá? Parikshit Maharaj então pede a Suta Goswami e aos demais rishis ali para que ele discurse, né, sobre a verdade suprema, sobre o bem maior, sobre a melhor maneira de você viver em Kali Yuga e não ser afetado por essas tendências tão negativas dessa era que nós vivemos. Então os sábios disseram para Suta Goswami: você é o mais versado e também um discípulo de Shukadeva Goswami. Você conhece a essência de todos os Shastras e você é perfeito. Nós, portanto, temos algumas questões para você também. Agora, eu mencionei que era Parikshit Maharaj, mas, é confusão. Não foi o Parikshit Maharaj que perguntou. Aqui nós estamos em Naimisharanya. Foi Shaunakarishi que pergunta, né, para Suta Goswami. Né, Então, Shaunakarishi, aqui ele está dizendo, né, nós, portanto, então temos algumas questões para você. Agora que Kali Yuga está chegando, o que nós devemos fazer? Como a nossa alma pode ser feliz? Através de qual processo uma pessoa inteligente, uma pessoa menos inteligente, que tem pouco tempo de vida e, além disso, tem pouco tempo no seu dia disponível e tem muitos problemas, dificuldades e lamentações, como elas podem fazer a alma delas feliz? Você é muito sábio e qualificado. Acreditamos em você. E acreditamos também que, por recitar os passatempos de Krishna, você certamente nos salvará dos efeitos de Kali Yuga. Nós sabemos que nada além disso, nada além dos doces e poderosos passatempos de Krishna podem salvar as pessoas de Kali Yuga. Então, o que as escrituras dizem? Se você quiser se blindar dos efeitos negativos de Kali Yuga, o que você deve fazer?
ouvir o Srimad Bhagavatam, ouvir o Harikatha. Nityam Bhagavata Sevaya. Você deve ouvir o Srimad Bhagavatam diariamente, você deve se banhar, né, nessas narrações nectárias dos passatempos de Krishna. Quando você está ouvindo o Srimad Bhagavatam, todas as reações de Kali Yuga não recaem sobre você. É por isso que na Índia nós temos um programa que é muito famoso, chamado Bhagavat Saptaha, que diz que são 7 dias de narrações do Srimad Bhagavatam, que é uma espécie de cópia do que Shukadeva Goswami fez em 7 dias para Parikshit Maharaj. E então, nesses 7 dias, as pessoas se reúnem, mais ou menos você tem uma sessão de 3 horas pela manhã e 3 horas pela tarde, com paradas para o almoço, descanso, etc. E isso faz um sucesso tremendo. As pessoas se juntam aos milhares, centenas de milhares de rúpias são gastos nesses eventos que são muito opulentos, muitas vezes. E por quê? Porque é uma forma de você trazer auspiciosidade para a sua vida, para você se blindar dos efeitos negativos. E você ouve então o Harikatha. Na Índia as pessoas sabem os efeitos de Kali Yuga, a grande maioria tem essa noção. Elas acreditam nisso, né? Aqui no Ocidente isso ainda não acontece. Até porque a comunidade de devotos que seguem essa tradição ainda é muito pouca. Tá? Dos ortodoxos mesmo, você só tem nós, os Vaishnavas, né? Ou da Gaudiya, ou da ISKCON. O resto não são tradicionais ortodoxos, são pessoas que estão aí seguindo o Vedanta, o Vedanta Mayavadi, claro, o Advaita. São pessoas que seguem a linha do yoga, são pessoas que fazem meditação, outras pessoas que só gostam de acender incenso e cantar qualquer mantra sem saber de qualquer significado, só porque é alguma coisa que tem, enfim, um estilo bonito. Enfim, tem aqueles que seguem aquelas massagens tântricas. Então, assim, não são pessoas sérias realmente, eles não sabem como se proteger, como avançar espiritualmente. Eles estão ainda numa experiência mais sensorial do que espiritual, de fato. Isso eu discuto muito nessas minhas aulas sobre a nova era, as críticas a New Age. Então, mesmo quem está fazendo yoga, quem está fazendo meditação, tudo isso são experiências sensórias, não são experiências espirituais. Tá? É duro ouvir isso, mas é verdade, os nossos mestres dizem isso. Nesse estudo do Bhakti Tattva Viveka, o Bhaktivinoda Thakur, ele explica claramente. A prática de Hatha Yoga está na categoria de desfrute sensorial, de desfrute corpóreo. Está longe de ser uma prática espiritual. Só que para você ter essa compreensão, você precisa estudar muito, você precisa praticar muito, você precisa ter um mestre de verdade que possa te empoderar e possa transferir potência, Shakti, no seu coração, para que você tenha esse conhecimento firme, a clareza, a compreensão, a conclusão clara de como praticar a espiritualidade sem se confundir com artificialidade, com superficialidade, com sensualidade. Então, é um caminho para poucos, né? Um caminho para poucos, pelo menos no Ocidente, para muito poucos. Bom, Suta Goswami, então, ele ficou feliz com aquelas perguntas feitas pelos sábios e os agradeceu pelas palavras e assim começou, então, a responder falando do Srimad Bhagavatam. Falando o Srimad Bhagavatam, perdão. Então agora o Gurudeva ele vai começar a fazer análise do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então eu já vou explicar para vocês o que vai acontecer. Primeiro vai ser dado o significado direto das palavras, com a tradução mais popular do Srimad Bhagavatam, desse primeiro verso. E depois Srila Gurudeva ele vai começar a abrir as palavras e revelar
significados ocultos. Aí agora a gente começa a entrar de fato nos segredos do Bhagavatam, que é o tema do livro, o tema da aula. Tá? E poucas pessoas sabem desses segredos, e como o meu Gurudeva costumava dizer, o Srimad Bhagavatam, ele tem centenas de significados que dependem da sua realização espiritual para você compreender. Mas principalmente o Srimad Bhagavatam, ele fala sobre Radha. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente, eu só quis adiantar para a gente já sentir um gostinho do estudo que vem pela frente. Srila Gurudeva disse, todos os versos do Bhagavatam falam sobre Radha. Na verdade, cada palavra do Bhagavatam fala sobre Radha. Então, o sânscrito ele é capaz de permitir que cada palavra tenha inúmeros significados, dependendo da sua capacidade de compreensão. Antes de eu começar ali, eu vou contar uma história para vocês entenderem quem é o meu Gurudeva. Meu Gurudeva ele viveu por 50 anos, mais ou menos, em Mathura, próximo de Vrindavana, cidade vizinha a Vrindavana, sendo o encarregado da Keshavadi Gaudiya Mata. E Gurudeva, ele é de Bihar, que também é no norte da Índia, ele fala Hindi também, assim como em Mathura. Mas a maioria dos brahmacharis que o acompanhavam em Mathura, eles eram bengalis. Tá? E as pessoas de Mathura, de modo geral do norte da Índia, têm muito preconceito com os bengalis. Acham que os bengalis são um povo muito desqualificado, é como se fosse o Nordeste brasileiro. O pessoal do Sul, mais preconceituoso, acha que o nordestino eles são inferiores, não tem muita capacidade intelectual, não tem muita cultura, não tem bons modos, etc, etc. Mas para toda exceção você tem para toda regra você tem uma exceção, e é claro que lá na Bengala nós temos devotos dos mais elevados e qualificados. Apesar de ser verdade que o povo tenha um nível de degradação maior. Tá? Não sei se no Nordeste tem ou não, porque eu não me interesso pelo Brasil. Mas eu digo claramente em relação à Índia. Tá? Então, assim, quando Gurudeva começou a pregar em Mathura, a dar as aulas, a visitar a casa de algumas pessoas, a falar o Srimad Bhagavatam, dar aula sobre o Srimad Bhagavatam, gradualmente ele começou a despertar uma certa inveja desses eruditos famosos, desses panditas, ontem eu expliquei, dos Trivedes, dos Chaturvedes. São famílias que vêm numa tradição antiga de saber os Vedas e saber o Bhagavatam. Eles são oradores profissionais, eles vivem disso, eles vivem de falar o Bhagavatam, cobram caríssimo, inclusive. Então eles são muito ricos, poderosos socialmente. São é como se fossem os coronéis daqui do Brasil, entende? Lá você tem as avessas, você tem o pessoal que são da intelectualidade, os panditas dos Vedas. Eles controlam, de modo geral, a sociedade no sentido do prestígio. Lá o prestígio é medido a partir do seu conhecimento sobre os Vedas, o que já demonstra um outro nível de sociedade, claro. Mas o defeito é o mesmo, É você ter uma aspiração material, uma vaidade, uma arrogância em cima de um conhecimento espiritual. Então foi muito difícil para Gurudeva conseguir conquistar espaço para falar, para ser ouvido. O povo também não queria ouvir ele, o povo de Mathura também não queria ouvir ele. Então, aos poucos, com muita paciência, Gurudeva ele foi conseguindo abrir caminhos, fazer boas amizades, conquistar um coração aqui, um coração ali, até que, quando a oportunidade foi dada, as pessoas começaram a perceber, olha, ele está falando coisas muito interessantes, ele vem com conclusões
que nós nunca ouvimos antes, mas faz sentido. Por quê? Porque nós seguimos Mahaprabhu. E Mahaprabhu foi quem, na verdade, revelou o Srimad Bhagavatam tal qual ele é. Tá? O fato desses outros eruditos terem conhecimento das Escrituras não significa que eles tenham compreendido as Escrituras da maneira correta. Tá? Tem uma grande diferença entre você saber recitar os versos e você saber, né, do que se trata, do que de fato aqueles versos estão falando. E a gente sabe que a literatura védica ela tem dois sentidos, direto e indireto. Mas o sentido indireto ele não está ali explícito, você não tem como acessá-lo só pela intelectualidade, você precisa ter experiência e realização espiritual. Então, como o meu Gurudeva ele é um mestre autorrealizado, um associado eterno de Krishna, ele conhece todos os significados diretos e indiretos do Bhagavatam. E ele começou a apresentar isso, né, nas suas aulas. Aí ele começou a ficar mais respeitado e ele passou a convidar os mais famosos panditas, eruditos, para participarem de festivais no templo de Gurudeva. E Gurudeva deixava eles falarem, era 1 hora para cada um. Eles apresentavam suas visões do Bhagavatam, Gurudeva só ficava ouvindo, e no final do dia Gurudeva ia e dava aquele fechamento, aquela conclusão, e cortava, né, todos os equívocos filosóficos desses panditas, e assim Gurudeva foi conquistando o respeito de todos eles, né, ao ponto que eles vinham, né, pedir conselhos a Gurudeva, orientação sobre como entender certas passagens do Bhagavatam, de outros livros védicos que não estavam de fácil entendimento, que não eram de fácil entendimento. Então Gurudeva, uma vez ele disse que ele comentou: vocês sabem por que esses eruditos vêm até mim pedir instruções sobre as Escrituras? Eu não sou um perito em sânscrito, eu não sou um erudito em sânscrito, eu nunca estudei sânscrito da maneira como eles cresceram desde 5 anos de idade estudando sânscrito. Né? Mas por que eles vêm até mim? Então, primeiro Gurudeva disse, por questão de humildade e respeito, ele disse, primeiro foi porque eu me rendi ao meu Guru, ao meu mestre, eu prestei serviço imotivado para o meu Guru. E através da misericórdia que o meu Guru me deu, eu pude realizar e compreender toda a verdade ali, né, secreta, encoberta dentro das Escrituras Sagradas. Então, porque eu tenho essa visão, porque eu posso acessar o significado das palavras oculto, eu posso revelar para eles uma coisa que eles não conseguem ver. Então é por isso que eles vêm até mim. Não tenho dúvidas de que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, lendo esses livros de Srila Gurudeva, isso significa que nós estamos estudando o mais alto nível de filosofia védica, o mais alto nível de debate filosófico védico, tá? O mais alto nível da conclusão do Siddhanta védico, o mais alto nível da compreensão do Vedanta. O Vedanta ele foi reduzido para uma questão de que eu sou tudo, eu sou todo, eu sou Deus, eu sou Brahman. Isso não é Vedanta. Isso é uma grande arrogância do ser humano, entendeu? O Vedanta não tem nada a ver com isso. E você vê aí professores e pessoas ficando ricas dando curso para dizer eu sou Deus, eu sou o Brahman. Isso não existe. Né? O Vedanta
é justamente o Srimad Bhagavatam. A conclusão dos Vedas é o Srimad Bhagavatam. E o Bhagavatam trata do quê? Dos passatempos de Krishna com as gopis, com os seus amigos, com os seus pais, mas especialmente da relação de Krishna com Radha. E mais ainda, da superioridade de Radha, das qualidades únicas e transcendentais de Radha. É disso que se trata o Vedanta. O Vedanta nos ensina como ser servos de Radha. Essa missão da Gaudiya, ela é uma missão para nos ensinar a ser servos de Radha. Não de Radha e Krishna. Claro que Krishna está também, mas vamos servir Krishna sob a orientação de Radha. Radha é a nossa guia, porque ela é a Shakti. Ela é a potência, ela é o amor, ela é a devoção personificada. A palavra Gaudiya vem de quê? Vem de Gauri. A pronúncia correta é Gauriya. Faz como um R, não faz como D. É Gauriya. Gauriya significa seguidores de Gauri. Então nós estamos aprendendo a ser servos de Radha. Essa é a missão de Mahaprabhu. Essa é a missão da Gaudiya. A gente fala Gaudiya porque transliterou o Ra por Da. Mas o certo é Gauriya. Gauriya. Na pronúncia bengali. Fecha mais o O. Então é Gauriya. Então esse é o segredo do Bhagavatam. É te ensinar como se tornar uma serva de Srimati Radhika. Por que uma serva? Porque com Radha só podem estar gopis. Então nós, mesmo sendo homens nesse nascimento, nós temos o desejo de quê? De nos tornar gopis. De nos tornar servas de Srimati Radhika. E os nossos mestres da Gaudiya, todos, não todos, mas dessa linhagem que vem dos Goswamis, de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Raghunatha, etc. Eles são todos servas de Radha, que nós dizemos que são manjaris. As manjaris são, então, essa é um tipo de gopi que tem uma idade muito baixa, né? Elas têm entre 9 e 11 anos, às vezes menos, e elas estão sempre com Radharani. Elas são mais íntimas do que a própria Lalita e Vishaka, que são as melhores amigas de Radha. As manjaris são as mais íntimas de Radha, estão sempre com ela. E podem estar com ela em lugares que Lalita e Vishaka muitas vezes não podem estar. Porque quando Radha está com Krishna, fazendo certos passatempos íntimos, Lalita e Vishaka não podem estar presentes porque cria uma espécie de competição, porque elas têm a mesma idade que Radha, elas têm o desejo também de estar com Krishna para desfrutar com ele. Então, naquele momento, para não criar uma divisão da atenção de Krishna, Radha fica presente, mas tem que ter alguém servindo, tem que ter outros assistentes, né? Nesse momento, só as manjaris estão presentes. E elas têm pouca idade e elas não têm desejo nenhum de se encontrar com Krishna separadamente. Então, por isso, elas não oferecem uma competição para a Srimati Radhika. Tá? Então, e dentre todas essas manjaris, a principal é Rupa Manjari. E Rupa Manjari se manifesta nesse mundo como Rupa Goswami, que descendeu há 500 anos atrás com Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, a nossa linha é a linha chamada Rupa Anuga, porque nós somos seguidores de Rupa Manjari. Nós queremos servir Srimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. Ok? Então, Srila Gurudeva, ele revela tudo isso para nós através do Bhagavatam. E é por isso que ele foi altamente respeitado. Logo depois ele foi premiado, inclusive. Todos os principais líderes de Vrindavana e Mathura. Líderes, eu digo, de templos, de comunidades, grupos religiosos, personalidades respeitadas, eruditos.
eles se reuniram e decidiram dar para o meu Gurudeva, em 2005, um prêmio que foi o do Yuga Acharya. Yuga Acharya significa o preceptor espiritual do milênio, dessa era que nós vivemos, Yuga, dessa era. Acharya é o preceptor. Eles escolheram Gurudeva. Então vocês não têm noção do que significa isso. Você que não está situado ainda no nosso contexto social dessas grandes personalidades, isso é muito raro. Primeiro porque, como eu expliquei, eles têm um orgulho muito grande, um falso ego muito grande, né, pelo conhecimento deles, pelo nascimento deles, porque eles são Brajabasis, eles nasceram em Vrindavana, e eles acham que eles são os intocáveis, os escolhidos. Só que eles escolheram, né, para representá-los e para ser o pináculo dessa devoção, né, baseada no humor dos Brajabasis, meu Gurudeva, que não tem o nascimento físico-material em Vrindavana, ele é de Bihar, mas ele é o original Brajabasi, porque ele vem da Vrindavana transcendental para esse mundo. E é por isso que ele foi reconhecido como a maior autoridade de todos os tempos, mas principalmente do seu tempo. É claro que em outros tempos existiam outras grandes autoridades. Inclusive Gurudeva, quando ele recebeu esse prêmio, ele disse o seguinte: olha, eu não aceito esse título de Yuga Acharya, porque nessa Yuga nós tivemos grandes acharyas. Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e vários. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada. Então eu não posso me considerar o Yuga Acharya, mas estou aceitando com humildade essa premiação de vocês, esse respeito que vocês têm por mim, mas eu não me aceito. Isso é a humildade de Srila Gurudeva. De qualquer forma, representa que naquele momento, Gurudeva era a referência. Ele era a referência para todo o Vaishnavismo, da Gaudiya e também de outras missões, de outras linhagens, inclusive. Então, entendendo isso, vocês agora já podem dar mais valor até para esse estudo, e eu pretendo agora só ler livros do meu Gurudeva, só ler livros onde serão discutidos os pontos mais sutis, mais avançados, mais elevados, para que isso fique registrado, pelo menos de uma forma ou de outra em português, né, posto que os livros são traduzidos muito lentamente, e ainda assim as pessoas pouco têm acesso também aos livros que já foram publicados, porque além disso é caro, né, e não é sempre que as pessoas também conseguem entender os livros, então você precisa ter uma ajuda. Então essas aulas aqui, elas são de extrema valia. Não só você tem o livro, mas você tem a explicação também, que eu procuro dar de acordo com aquilo que eu ouvi de Gurudeva, tá? Desses anos todos estudando, ouvindo as aulas dele, e por eu ter também servido ele pessoalmente. Eu não só ouço Gurudeva, mas eu também tive a oportunidade de servi-lo pessoalmente, como um servo pessoal dele por 3 anos, e isso foi uma grande misericórdia. Então acredito que é através desse pouquinho de serviço que eu prestei a ele e de eu ter tentado oferecer minha vida aos pés de lótus dele, que hoje eu posso vir aqui para vocês e compartilhar desse conhecimento por pura inspiração dele, por pura misericórdia dele. Ok? Então a gente vai encerrar aqui e já deu o nosso tempo. Então a gente começa a próxima aula já aprendendo os segredos do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhya